A gente começa o programa de hoje falando desta iniciativa de ligar governos a ideias tecnológicas de enfrentamento e superação do cenário imposto pela enchente de maio. Comigo a doutora em Design e Tecnologias, fundadora e CEO do GovTech Lab, Theo Girardi. Boa noite, Theo, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Orestes. Obrigada pela oportunidade e espaço. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão importante. Começa falando o que é o GovTech Lab. Muito bem. Então, o GovTech Lab é uma iniciativa que surge aí para conectar toda essa área de inovação e tecnologia ao poder público. Com que objetivo? Para tornar aí os processos e os serviços mais eficientes, mais transparentes e mais conectados às demandas do cidadão. O que o GovTech Lab tem a ver com o GovTech, um evento que eu fui, inclusive, no ano passado, aqui em Porto Alegre? Então, o GovTech Lab, na verdade, ele surge muito por conta desse evento, do GovTech Summit, né? Que tem aí o objetivo de aproximar cases do setor público, né, no que tange aí a inovação, a transformação digital de serviços, de processos. E o GovTech Lab, então, ele surge a partir desse evento. Uma das frentes de atuação desse hub, dessa iniciativa GovTech Lab, é o GovTech Summit. E esse evento, né, ele acabou, então, em função do que ocorreu, né, que fomos acometidos no nosso estado por ser transferido, então ele já tem uma nova data, inclusive no dia 29 e 30 de maio de 2025, no Centro de Eventos da PUC, né, em Porto Alegre, e o GovTech Lab nasce muito dessa iniciativa para conectar todas as startups, todo esse contexto da inovação e tecnologia com o setor público. Bom, falando em conectar, vocês fizeram rodadas de conexões. Como é que foi isso? Então, o GovTech Lab, ele tem um portfólio de startups, que são empresas de base tecnológica, que estão presentes nos mais diversos setores da nossa economia, da nossa sociedade. São startups que atuam na área da educação, da saúde, da mobilidade. E estas startups, muitas das startups, apresentam soluções que podem resolver os desafios da gestão pública, né? Então, a gente denomina que são startups GovTech, né? São startups que têm uma solução para a área privada, né? Para atender iniciativas privadas, mas que, ao mesmo tempo, a solução que elas apresentam pode resolver uma dor do setor público. E diante da calamidade, né, do que aconteceu no nosso estado, em parceria, em conjunto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós mapeamos as soluções, né, a Secretaria realizou aí um chamamento ainda maior, envolvendo todo o nosso ecossistema de inovação do estado do Rio Grande do Sul, universidades, parques tecnológicos, hubs de inovação, tivemos aí a parceria com a Regimp, com a AGS, né, com associações e entidades que representam esses movimentos, essas classes da área de inovação, e as startups, então, que se sentiram aí com a possibilidade de disponibilizar a sua tecnologia, a sua solução, o seu serviço, para atender aí os inúmeros desafios, né, do setor público, da gestão pública. Então, nós tivemos soluções das mais diversas áreas, né? Tivemos soluções para a parte da gestão dos abrigos, para minimizar um pouco do impacto das enchentes, inovações e soluções voltadas à área da mobilidade, da infraestrutura, enfim, foram inúmeras soluções que foram cadastradas nesse banco, né, onde a gente teve aí mais de 270 soluções vindas de outros estados, inclusive tivemos a participação de 14 países, onde empresas de tecnologia, startups de tecnologia, puderam colocar aí o seu serviço à disposição dos desafios enfrentados pelo nosso estado.
Então, a gente teve mais de 270 soluções inovadoras para enfrentar os desafios das enchentes, inclusive países de fora, né, aqui do Brasil, 14. O que mais chamou a atenção dessas soluções todas? Eu gosto de destacar que todas essas soluções que foram cadastradas, acho que é importante colocar, nós tivemos uma avaliação por um comitê, então, formado por especialistas, para avaliar o nível de maturidade dessas soluções, né? Então, aquela startup, aquela empresa que tem condições, né, ou tinha condições de atender aqueles desafios e numa escala, muitas vezes, dos mais de 400 municípios que foram atingidos aqui no estado. O que mais chama a atenção é que nós tivemos muitas startups aqui do Rio Grande do Sul, muitas soluções vindas de universidades, destes ambientes de inovação que demonstram o nosso potencial, né, enquanto Estado, de soluções, né, que não estavam disponíveis aí na prateleira, como a gente diz, principalmente no setor público, né, para acessar, né, geralmente, onde é que prefeituras, governo acessa e busca essa solução. Então, esse catálogo, né, essa iniciativa, junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, trouxe, né, o tanto de oportunidades, o tanto de tecnologias, de empresas, de empreendedores que nós temos no nosso estado com condições de atender, né, muitos dos desafios que surgiram e que já existem, né, existiam aí dentro da gestão dos serviços públicos. Então, acho que isso demonstra a força, né, e o potencial de tecnologia, de mecanismos, né, que o Estado tem à disposição. E na prática, dessas 270 soluções, quantas já estão em plena operação, funcionamento? Então, nós tivemos recentemente 2 rodadas, né, chamadas aí de rodadas de conexão, onde foram selecionadas 42 soluções, 42 startups, que apresentaram, né, para os municípios as soluções a partir também de um mapeamento de quais eram os desafios, né, o maior problema enfrentado por aquele município, por aquela região, né? Então, nós tivemos municípios, por exemplo, com demandas muito da parte da infraestrutura, né, da logística. Tivemos municípios com demandas emergenciais pontualmente voltadas à questão dos resíduos também. Então, nós conectamos aí soluções de startups, né, 4, 5, 6 soluções dentro destes eixos definidos aí em conjunto com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, e as startups tiveram a oportunidade de apresentar essas soluções para os municípios. O nosso papel, né, à frente disso, é tornar a viabilização dessa tecnologia possível para o município, né, para o poder público, através aí das ferramentas, né, dos mecanismos de contratação de solução inovadora. Então, de que forma, né, os municípios podem acessar essas tecnologias? Existem aí algumas alternativas, alguns meios, né, e que o poder público passa a acessar, então, essas inovações para poder resolver esses problemas, né, que foram trazidos aí, apontados pelas prefeituras. E essas startups que estão nessa prateleira de inovações, elas conseguem ser contratadas pelo poder público ou esse trabalho ele é gratuito? Sim, algumas startups disponibilizaram de forma gratuita no primeiro momento durante esse período de calamidade, né? A gente costumava dizer que a gente tinha um momento ali de desafios inúmeros, né? Várias demandas, todas ao mesmo tempo. E agora, nesse processo, digamos, de reconstrução, né? A gente passa a olhar isso pelo viés da oportunidade, né? Então, muitas dessas soluções estão sendo contratadas pelos municípios, né? Então, existem hoje mecanismos legais, através da própria lei de compras públicas, que viabiliza com que essas soluções desenvolvidas aí por instituições de ensino, pelas startups, né, sejam contratadas
pelo poder público, né, pelos municípios. Então, o nosso papel enquanto iniciativa, né, enquanto GovTech Lab, é justamente viabilizar, fazer com que o poder público chegue nessa solução, né, acesse essa solução. Então, é possível sim, né, que haja essa contratação, porque a startup passa a atender um desafio emergencial, mas eu vou citar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? A saúde, por exemplo, existem N desafios dentro da administração pública relacionados à questão da saúde, desde marcar uma consulta, um agendamento, o gestor público ter conhecimento e acesso de quais são os exames, né, as patologias, qual é a procura que existe no seu município. Todas essas informações, todos esses dados, eles podem ser potencializados, né, no sentido de promover aí políticas públicas mais direcionadas, muitas vezes investimentos na área da saúde mais direcionados à demanda existente naquele município. E a partir do momento que o estado inteiro foi acometido por toda essa situação, né, das enchentes, tudo isso se tornou um grande desafio, né? E então a gente teve toda uma questão de organização de hospitais que foram atingidos, né, de centros de saúde que foram atingidos e que tiveram que ter locais improvisados. Então, isso potencializou um desafio que já é do nosso dia a dia, né? Então, nós temos, né, e aí surgiu no meio de tudo isso inúmeras startups, né, que já atendiam, muitas vezes, hospitais, já atendiam algumas iniciativas em alguns municípios do nosso estado, com soluções de telesaúde, teleatendimento, que conseguiram conectar médicos de outros estados para um atendimento emergencial. Então, isso foi muito interessante e viabilizou, né, muitas vezes, de forma mais rápida, o atendimento de saúde, seja ele um atendimento psicológico, enfim, para as pessoas que estavam necessitando de atendimento. Está conversando com a Theo Girardi, que é CEO do GovTech Lab, que está aproximando startups, empresas inovadoras do poder público para enfrentar os desafios do pós-enchentes de maio. Quais são os próximos passos projetados por vocês? Então, nós temos agora um terceiro momento dentro desse projeto, em conjunto com a Secretaria de Inovação e Tecnologia do Estado, que prevê, então, a contratação, né, de algumas dessas soluções que foram apresentadas, né? Então, todo esse encaminhamento de conectar uma startup, né? Algumas das soluções, elas não são, foram apresentadas, são de outros estados, né? Não são aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso cabe também, né, direcionar para um melhor mecanismo a partir daquela solução que foi apresentada, se é uma encomenda tecnológica, se é uma contratação de solução inovadora com ou sem risco tecnológico. Então, todo esse direcionamento será feito agora nesse terceiro momento, em conjunto com a Secretaria. Eu acho que é importante colocar também que esse repositório, como é chamado observatório, né, das soluções, ela está disponível no site da Secretaria de Inovação do Estado. Então, lá pode ser acessado por qualquer pessoa para conhecer quais são as soluções que nós temos disponíveis nesse momento. As rodadas que foram realizadas, elas estão também disponíveis, né, para que os municípios que tenham interesse, que tenham aí algum desafio, né, que queiram resolver a partir do meio, né, como uma ferramenta tecnológica, também possam conhecer quais são as soluções que foram apresentadas. E acho que, principalmente olhando enquanto GovTech Lab, nós tivemos algumas outras iniciativas em paralelo que ocorreram, né, devido a toda essa situação. E eu destaco aqui uma que foi realizada em conjunto com o Tecnopuc, né, um programa aí para mentoria de startups
que queiram disponibilizar as suas soluções ao poder público, né? Então, importante colocar que, independente da startup, independente da área de atuação dessa empresa, muitas vezes a solução que ela desenvolve, a tecnologia que ela desenvolve, pode resolver um desafio, pode resolver uma dor, né, da gestão pública. E que muitas vezes no dia a dia o gestor público ele não tem acesso a essas startups, a essas tecnologias, né? E hoje a gente tem isso à disposição do nosso estado, à disposição dos municípios, para que muitas vezes aquilo que parece estar distante, aquele desafio que parece não ter uma solução, muitas vezes a solução está na nossa própria casa, né? Então, acho que apesar de tudo que aconteceu, foi também um momento para mostrar a força e o potencial que o Estado tem, né, de resolver aí, mitigar muitos dos problemas trazidos pelas enchentes. Com certeza. Obrigado, Theo Girardi, CEO do GovTech Lab, participando aqui no Poder RS, trazendo as informações sobre como a inovação pode auxiliar o Estado, né, na sua recuperação, especialmente aí os governos. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço.